Olá a todos, seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Gabriel Gonçalves Live. E hoje eu estou aqui com o Thales Coutinho, doutorando em psicologia na UFMG e você Medicina molecular. e proprietário da página Psicologia Essencial. Tudo bem, Junto com a Thales? Mariana. Sim, tudo bem. Tudo jóia? Tudo ótimo. E você? Se apresenta para o pessoal, quem é o Thales Coutinho? Então, eu sou o Thales, eu sou formado em psicologia. Na verdade, eu não vim aqui de Minas Gerais, eu sou do sul do Brasil, sou de Joinville. Ah, ótimo. E aí eu fiz a minha formação lá em psicologia e vim para cá por ocasião do mestrado e agora um doutorado na Faculdade de Medicina da UFMG, né? E o meu, na verdade, interesse nessa área de comunicação científica, né, ou divulgação científica, que a gente fala, é desde o tempo da graduação. Eu tive um canal no YouTube durante um tempo, durante cerca de 5 anos, mais ou menos. Esse canal, hoje em dia, ele ainda existe, né? Tá lá para conferir os vídeos dele, mas ele tá desativado, assim, no sentido de que não tem mais atualização nele, né? Chama TVC Channel News, né? É um nome meio estranho, talvez por isso. Mas eram vídeos autorais, como se fosse um vlog, né? E a ideia é que eu falasse assuntos do dia a dia, né? Por exemplo, saiu uma notícia sobre algum evento que aconteceu, né? De todos os tipos, né? Se é data comemorativa, até, por exemplo, tem um vídeo lá que eu até gosto muito dele, que é sobre terrorismo, né? Então, quando aconteceu o incidente lá do Charlie Hebdo, né? E aí eu fui lá e expliquei o que acontece, né? Quais são os mecanismos que explicam esse comportamento desses indivíduos, né? E então esse sempre foi um interesse assim muito grande meu na divulgação científica. Hoje em dia, essa divulgação científica está concentrada, no caso, nessa página do Facebook, não é só minha, né? É da Mariana também, que também é psicóloga. E aí a gente coloca lá conteúdos que a gente vai abordar depois mais aqui, essa filosofia, né, da essência, do aspecto essencial da psicologia, mas para o público em geral, né? E para psicólogos também, mas o foco é sempre para o público em geral, né? Você sempre sabia que você iria escolher psicologia ou você caiu de paraquedas? Como foi essa escolha? Então, na verdade, assim, eu tinha muito interesse na época do ensino médio, né, por áreas de filosofia. Eu estudei bastante filosofia, até por autodidata, né? Tinha no colégio, mas eu ia atrás de material. E na época eu queria me inscrever no curso de filosofia, né? Só que o curso de filosofia que existia na época na minha cidade, né, ele não era assim muito reconhecido, no sentido, não era uma instituição e tal, né? E aí eu acabei escolhendo a área que eu poderia também lidar com o comportamento humano, né? E acabou sendo então a psicologia. Eu entrei para a psicologia com uma visão muito filosófica. Ao longo do curso, eu fui indo para o espectro mais biológico e hoje em dia eu sou meio que o meio termo entre as duas coisas. Interessante. Né? Porque quando a gente vai entrando em contato com áreas de neurociência, de fisiologia do comportamento, genética do comportamento, são assuntos que sempre me chamaram muito a atenção. E aí agora eu faço uma ponderação entre um lado e outro, né? Tanto é que estou na medicina molecular. E você acaba tendo que fazer essa tradução, né? Porque são quase duas linguagens completamente diferentes. Quase duas linguagens completamente diferentes. Uma psicologia que lida mais com conceitos mais abstratos, né? Um nível de abstração mais alto. Isso. E a psicologia mais hard science, né? De exatamente. biologia mesmo. E como que é fazer esse tipo de tradução? Quais são as dificuldades que você tem? Na verdade, assim, aí eu vou explicar um pouquinho como é que eu cheguei, na verdade, nesse ponto, né? Eu tinha um professor de fisiologia no curso de psicologia e eu gostava muito dele, né? Só que ele era muito rígido. Ele dava... a gente tinha um livro-texto de neurociência, aí a gente fazia a prova do livro e aí tinha as provas do Rangel, que o nome dele era Rangel, né? E aí essas provas do Rangel eram livros de divulgação científica que ele passava pra gente. Então, eu lembro que o primeiro bimestre eu
não li muita coisa, porque eu tinha uma visão realmente muito extremada de filosofia, então confesso que eu era bem contrário a essa visão, quando eu não tinha até a compreensão do que era, a visão natural do ser humano e tal. Mas aí o segundo bimestre, ele passou um livro que eu até hoje eu lembro, até hoje eu tenho esse livro, né? E recomendo muito para as pessoas, chamado Por que Amamos? Por que amamos? Aí você pega o livro, assim, é um livro cor-de-rosa, porque amamos, aí tem aquele estereótipo, assim, não vou ler isso aí, tipo assim, essa revista Capricho, né, tipo assim, os 7 dicas se a pessoa tá afim de você e aquela coisa toda, mas na verdade não é, né? Então, esse livro, Porque Amamos, ele é escrito por uma antropóloga biológica. Antropólogo biológico é aquele indivíduo que vai estudar a cultura pela perspectiva da biologia, entendendo assim que as culturas são diferentes, claro, entre si, mas elas têm componentes em comum, que explica até por um processo evolutivo, né? E ela foi uma das pioneiras, na verdade, Ellen Fisher é o nome dela, ela foi uma das pioneiras a estudar a neurociência do amor. Ela levou pessoas para o laboratório de neurociência e fez um escaneamento cerebral delas quando elas estão vendo, por exemplo, figuras da pessoa amada. O que acontece, na verdade, no cérebro. Que é uma coisa assim, que se você for pensar, né? Naquela época, isso era em 2000, os trabalhos delas são de 2002, o livro é de 2006, né? Então, era uma coisa assim, tá, por que você vai estudar isso? Porque é interessante. Mas, hoje em dia, essa perspectiva dela, ela gerou até impactos em termos de clínica. Porque uma das coisas que ela identificou, né, é o papel daquilo que a gente chama de circuito de recompensa do nosso cérebro. Que é o circuito da motivação, é o circuito do prazer, é o circuito de você gostar de repetir alguma coisa. E isso tem uma participação muito grande no relacionamento. Né? Por isso que você gosta de ver a pessoa, por isso que você tem aquele pensamento meio obsessivo, assim, né? Caiu uma folha na árvore, aí você imagina o quão maravilhoso seria ver aquela folha caindo com a pessoa, entendeu? Entendeu? Aquela coisa assim, as coisas criam um sentido e tal, e aquele negócio todo. E hoje em dia, por exemplo, tem trabalhos muito, muito interessantes de clínica, né? Mostrando que, por exemplo, pacientes com tabagista, né? Em abstinência, se eles estão num relacionamento sério com alguém, a abstinência deles é amenizada. Porque é como se fosse uma compensação. Você não vai ter aquela fissura, aquele desejo tão grande pelo cigarro, porque você tem alguém na sua vida que meio que desperta aquele mesmo sentido, só que por uma outra coisa, entendeu? Uma substituição de vícios? Uma certa substituição, né? Eu falo que se o amor não fosse tão comum e disseminado, ele seria uma doença, né? Sem dúvida, sem dúvida. Diagnóstico assim, médico, tá apaixonado. Exatamente. Dá remédio pra ele. E aí, eu acho isso muito interessante. Inclusive essa parte de remédio, né? Porque para uma dos fenômenos que acontecem, principalmente quando a pessoa está naquela fase romântica do amor, que é aquelas mais gostam, né? Que aí quando tem aquele pensamento mais obsessivo e aquela coisa toda, e aí surge música, surge filme, surge, enfim, livro. Uma das coisas que tem que acontecer é a diminuição de uma determinada substância no nosso cérebro, né, neurotransmissor, que a gente chama de serotonina. Né? Então, a serotonina ela baixa para dar a característica obsessiva do amor. Então, o amor ele flerta muito com o toque, que é o transtorno psicótico. Só que é focado num alvo só. Então, quando você está realmente apaixonado por alguém, você pensa naquela pessoa muito tempo da sua vida, né? Muito do seu dia. Às vezes você trabalha para aquela pessoa ou para encontrar aquela pessoa e aquele negócio todo, né? E o que acontece? O que eles identificaram? Porque uma das classes de medicamento que é utilizada para tratar quadro depressivo, né, são aqueles inibidores seletivos de recaptação de serotonina. É uma classe que faz justamente com que a oferta de serotonina fique maior no seu cérebro. Por que isso tem um aspecto complexo da coisa? Porque a depender do quadro do indivíduo, né? Às vezes ele não se configura mesmo como uma depressão. Às vezes a pessoa está num momento de tristeza.
e passa despercebido, passa como uma depressão, ele usa a medicação, aquela medicação ela pode prejudicar o relacionamento amoroso dela. Nossa, que loucura. Porque, na verdade, teria que baixar e ela não baixa. Ela mantém alta. Então, é evidente, eu sei que muitos, isso, a gente pode depois até abordar esse assunto que é do aspecto, muitas vezes, de alguns profissionais da área de serem contrário ao medicamento. Na verdade, o medicamento ele é necessário em muitos casos, mas o que eu estou falando é que ele tem que ser utilizado quando ele é necessário, né? Sem dúvida. E quadros que não são realmente depressão, ele, na verdade, não vai nem fazer o efeito positivo, como pode fazer um efeito negativo. Então, tem que tomar muito cuidado no diagnóstico em si, para que isso não vinha para isso tudo tem a ver com o trabalho dela, né? Então eu achei isso, na verdade, que assim, fantástico. E naquela época isso eu peguei o livro e aí eu fui lendo e vi assim, nossa, mas a psicologia ela pode ser estudada dentro de um laboratório, né? Porque uma das coisas que a gente vê muito na faculdade, até no dia de hoje, parece que é um aspecto meio místico da coisa, entendeu? Assim, não tem o comportamento humano é um mistério tal que você nunca vai conseguir desvendar. É claro que o comportamento é extremamente misterioso, é extremamente complexo, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue chegar lá com um método científico adequado e tal. Então aquilo ali abriu realmente meu olho e aí eu fui atrás das referências dela. Sim. Né? O que ela usou para referenciar, né? E aí, até chegando justamente nesse aspecto que você está falando da tradução, né, do conhecimento para as áreas e até para o público em geral, lendo o referencial dela, eu cheguei num cara chamado Steven Pinker. O Steven Pinker, ele é um psicólogo extremamente renomado. Ele agora escreve muito sobre política, né? Lançou agora sobre o Novo Iluminismo, é o livro dele, né? Você conhece? Conheço. E aí, só que ele tem um primeiro livro, assim, famoso dele, chama Como a Mente Funciona. É um livro, ele só escreve, tipo Stephen King, né? Cada vez lança uma bíblia diferente, né? Então, ele é um livro grosso e quando ela cita muito ele, né? E aí eu falei, não, eu vou ver quem é esse, que eu não sabia quem era, né? E aí eu fui atrás do livro e tive uma reação meio... Eu confesso até meio arrogante, no sentido assim, não é possível que ele explique em 600 páginas como que a mente funciona, né? E ele não explica em 600 páginas, ele explica em 300 páginas. As outras 300 páginas é para explicar por que a gente funciona da maneira como a gente funciona, né? E aí aquilo rachou, assim, a minha crítica a esse aspecto científico da psicologia. Eu acho que isso foi um determinante para mim. E voltando, aí eu li o Tábula Rasa, né, o Anjos Maus da Nossa... O livro, quase os livros completos dele. E curioso que ele tem um livro chamado Guia de Escrita. Eu até não gostei muito do tipo, porque no original seria senso de estilo. Eu acho que é mais estiloso, né? Do que guia de escrita, né? Mas enfim, aí é guia de escrita. Que é justamente isso, como é que você faz a comunicação. O aspecto entroncado da comunicação humana, em geral. E aí ele apresenta um conceito que existe na literatura, mas passou meio despercebido, da maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? É quando você vai falar para alguém alguma coisa que está clara na sua cabeça, mas para a pessoa não está claro. Não está claro. E aí você parte do pressuposto que está. E aí quando você vai explicar aquilo ali, a pessoa não entendeu nada do que você falou e gera aquele problema de comunicação. Exato. Entendeu? Eu gosto muito de uma série que tem no YouTube da Wired, que é a revista de tecnologia americana, que é assim, especialista explica conceito em 5 níveis diferentes. E aí pega, tipo assim, neurociência, e aí é um neurocientista explicando um conceito para 5 níveis diferentes. Normalmente é tipo assim, uma criança no ensino fundamental, um adolescente no ensino médio, alguém na faculdade, um profissional formado e um doutorado.
E aí eles explicam nesses 5 níveis. Porque é exatamente isso. Quando você tem um conhecimento, você tem toda uma fundação para aquele conhecimento existir. Exatamente. E às vezes nem a fundação é compartilhada. Um background total. Exatamente. Né? E eu acho que isso até é o problema até da escrita até escolar e acadêmica. Exato. Né? Eu acredito que, por exemplo, em redação de Enem, uma das coisas que a pessoa leva bomba é isso, né? Porque ela quer criar uma solução para um problema naquele nível de linhas, mas assim, ela não introduziu elementos para a pessoa entender o que ela está querendo dizer. Exato. Entendeu? E aí ela gera problema. Boa parte das guerras começa assim, né? Um cara falou uma coisa, o outro cara entendeu uma outra coisa. E aí 100 mil pessoas morreram, né? Então, mas eu acho que é esse que acaba sendo o problema. Então, esse conceito, eu acabei tendo que exercitar muito conversando com as pessoas na internet, né? Com essa divulgação científica, que na verdade ela é complexa, que você não pode nem super simplificar, porque daí parece que as coisas também são muito fáceis, você não problematiza nada, você só lança aquilo lá, mas você também não pode apresentar como se você estivesse apresentando num congresso internacional. Exato. Né? Assim como não conseguiria aprender uma coisa de medicina ouvindo num congresso internacional, ou de engenharia, ou de qualquer outra coisa, porque não é minha área, né? Então, eu acho que isso é um comportamento interessante de ser entendido, né? De fazer essa tradução, até de popularizar isso, né? Que, na verdade, quando você vai falar com alguém, quando você vai escrever alguma coisa com alguém, você tem que ter uma tomada de perspectiva, você tem que ver o mundo pelo olho daquela pessoa para conseguir se comunicar, senão você tem graves problemas, né? Exato. Eu não sei se é impressão minha, e assim, sou totalmente alheio à área, mas tenho muito interesse em psicologia. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que nos Estados Unidos, parece que tem um pragmatismo maior no estudo da psicologia. Isso. A psicologia biológica, eu não sei se esse seria o termo, parece lá mais proeminente do que aqui. Aqui ainda é utilizada a psicologia muito dessa maneira meio abstrata, assim, meio mística. Isso, exatamente. Isso acontece? Acontece, né? Isso é um problema por aspecto histórico até, né? Mas está modificando, né? Então, os cursos que estão começando a introduzir disciplinas nessa área mais biológica do comportamento, elas estão avançando muito nesse sentido, né? Mas, por exemplo, assim, uma das coisas que eu bato muito, eu dou aula em pós-graduação, né? De neuropsicologia, principalmente. E aí eu pergunto pós-graduação, ou seja, é claro que as pessoas ali vêm de áreas diferentes, né? Mas geralmente é de psicologia, pedagogia e áreas afins assim. Aí eu pergunto para as pessoas se elas conhecem alguns experimentos clássicos de psicologia. Conhece Stanley Milgram? Ninguém conhece Stanley Milgram, né? Aí conhece Zimbardo? Ninguém conhece Zimbardo. Aí conhece sobre cognição social, que é um conceito... Ninguém conhece sobre esse conceito. Então, assim, é um diagnóstico um pouco negativo sobre a formação em geral da psicologia. Porque esses indivíduos, na verdade, são pessoas que são as bases do conhecimento. E que eles criaram experimentos... o Zimbardo até... Depois a gente pode até... Porque pode contar. Então, o Stanley Milgram, ele era na década de 60, né? Ele teve os pais dele mortos no campo de concentração e ele ficou muito atormentado com o julgamento dos nazistas, né? Em que eles diziam sempre que estavam obedecendo ordens, né? Esse é do filme? Tem um filme chamado O Experimento de Milgram. Já chegou a ver? Ele estava na Netflix, mas a Netflix tirou. Sei, às vezes ela faz isso. Mas, enfim, aí ele ficou incomodado com isso e ele montou um experimento que é da caixa de choque. Né? Então, o que é o experimento da caixa de choque? Por exemplo, nós dois aqui, né? Eu sou o Milgram, e tem você, e tem uma outra pessoa que é meu contratado, mas você não sabe. Aí vocês dois chegam junto no laboratório. Aí eu faço um sorteio fake que ele vai ficar no papel de professor e você vai ficar no papel de aluno. Aliás, você vai ficar no papel de professor, ele vai ficar no papel de aluno. Aí o que eu faço? Eu quero saber se o efeito da punição sobre o comportamento. Eu vou explicar isso para você, né? Então eu vou conectar ele numa máquina de choque. E cada vez que ele for respondendo errado a pergunta, você vai dar um choque nele. E esse choque vai desde um choque super simples
até choques quase letais, né? E aí a pessoa fica lá fazendo, né? Aí o cara, na verdade, vai errar de propósito. Ele não está conectado em nada, né? Mas ele vai errar de propósito para você ir dando choque. Essa é a maravilha. Tem 2 níveis de experimento rolando, né? Exatamente. Você acha que o experimento é exatamente para essa relação de punição e aprendizado, né? Exatamente. E, na verdade, o experimento é só para saber se você... A psicologia adora fazer isso, né? E daí você vai você vai dando choque. Chega um ponto, logo dos primeiros choques, que ninguém aceitaria, na verdade, que ia dar um choque em alguém. Aí a pessoa começa a ficar angustiada. E ela começa a se questionar por que ela está dando aquele choque. E aí eu só falo assim, não, você está participando de um experimento, o experimento foi esse, você concordou em participar, então agora você tem que ir até o final. Eu só faço isso. Eu não aponto uma arma para sua cabeça, eu não faço uma ameaça física, eu só falo assim, se você está fazendo experimento, você tem que ir até o final. O que aconteceu na maioria das pessoas, e isso já foi replicado outras vezes, é que as pessoas dão um choque letal quase no indivíduo. A troco de nada. O indivíduo às vezes para de responder, né? Ele para de responder, a pessoa continua dando choque. Então, isso definitivamente não é uma justificativa, né? Mas é uma explicação. E aí, esse experimento dele cunhou um conceito que é fundamental em psicologia, que é a obediência à autoridade. Isso é aplicado em sala de aula, pessoalmente. Isso é aplicado na política. Isso é aplicado em vários... A gente tem uma tendência a obedecer figuras de autoridade. E é muito fácil, de certa forma, né? Acho que essa é a maravilha. E se o indivíduo é um líder carismático, então, ele consegue mover, assim, pro bem e pro mal, uma plateia inteira para... Essa é a maravilha e o terror desse experimento, né? Porque é muito fácil condicionar. E aí ele chocou as pessoas, entendeu? Então... Mas ele até chegou a sofrer algumas sanções éticas, mas não foi pra frente porque a pessoa, no final, ela sabia que, na verdade, ela não estava dando choque em ninguém, né? Agora, teve o outro experimento, que é do Zimbardo, aí esse foi problemático, né? Só que é aquela coisa, assim, muitas coisas na ciência foram criadas em ambientes extremamente hostis, mas você não pode também negligenciar aquele resultado, né? Que foi a prisão. Ele criou uma prisão embaixo da Universidade de Stanford, né? E aí ele separou o universitário. Ele não pegou presidiário, ele separou o universitário, como eu e você e tal, entre presidiário e carcereiro. E eles começaram a te degladiar mesmo lá dentro. Entendeu? Então ele começou a ver que, na verdade, quando a pessoa ela assume uma posição de poder, ou uma posição tal, ela começa a agir em função daquilo, né? Isso explica aqueles discursos, às vezes assim, você reclama com o seu colega de trabalho sobre o chefe, ele também reclama sobre o chefe, aí ele chega na posição de chefe, ele faz a mesma coisa que o chefe anterior fazia. Aí a gente fala que subiu para a cabeça, né? Então, isso acontece, a pessoa sobe para a cabeça mesmo, né? Então esses experimentos assim são interessantes de ser estudados, são curiosos, viram filme, né? Tem o filme dos dois. Qual que foi as consequências desse experimento de Stanford? Eu não cheguei a ver o filme, não. Ele teve que ser interrompido por força de lei mesmo. Porque as pessoas começaram a se agredir fisicamente. Aí, os carcereiros, principalmente, contra os prisioneiros. Todo mundo. Ele virou uma rebelião mesmo, né? Ele virou uma prisão assim, de alta tensão, né? Não é nem uma prisão normal, que as pessoas, é uma prisão de alta tensão. E aí ele teve que ser interrompido antes do prazo, né? Ele foi antiético, esse experimento, ele não foi ético, né? O Zimbardo sofreu processo por isso aí, uma série de coisas. Mas o resultado dele foi basicamente esse, entendeu? Que as pessoas, quando elas estão numa determinada posição, elas assumem aquilo ali, elas vestem aquela camisa, assim... essencialmente aquela camisa, entendeu? A essência delas vira aquilo ali. E aí elas começam a agir daquela forma. Uma outra coisa também que eu acho curiosa é o tanto que os estudantes fazem qualquer coisa nesse tipo de experimento. Exatamente. Ele sempre é estudante e ele sempre topa fazer qualquer coisa. Sempre é estudante. E tem gente nos Estados Unidos, principalmente, porque aqui no Brasil a gente não... Tem alguns casos muito específicos em que isso talvez aconteça, mas, em geral, não pode. Você não pode remunerar sujeito de pesquisa, né? E lá fora não tem isso, não. Então, as pessoas recebem. Você vê até no artigo, assim, recebeu $3. Tá, recebeu $3. O que ela faz com $3? Mas, assim, ela faz isso em série.
Então tem gente que ganha salário participando de pesquisa científica. Ó, que interessante. Entendeu? Então o responde. E qual que é o raciocínio de não permitir o pagamento de sujeitos nesse tipo de pesquisa? Pois é, eu não sei direito o raciocínio que é aqui, mas é meio que assim, se você for permitir um pagamento, a pessoa vai participar por pagamento, mas no mundo inteiro é assim, né? Então tem alguns problemas que a gente precisa acabar revendo na academia, né? Mas em geral, o que você pode dar é assim, o vale transporte para a pessoa vir no laboratório, mas você não pode pagar para ela, né? Só em coisas muito, muito específicas, né? Então, eu acho que isso até acaba prejudicando. Mas, de uma certa forma, também não tem dinheiro nem para fazer a pesquisa, também não vai ter dinheiro para pagar a pessoa, né? Enfim, mas isso eu acho muito, muito legal de ver, assim, que tem pessoas que realmente vivem disso, né? De participar de experimento científico. Você estava falando da sua turma de pós-graduação, que eles não tinham esse tipo de background, né? E aí, qual que é o seu raciocínio por trás disso? Você acredita que os cursos de graduação no Brasil estão falhos nesse nível? Porque assim, você tem uma defasagem, isso é fato, né? Igual eu falo, às vezes antigamente a justificativa era porque você não tinha literatura em português. Então, os livros, texto para você pegar eram todos em inglês, e aí como as pessoas não têm familiaridade... Hoje em dia não existe mais isso. Tem grandes livros didáticos que são em português, né? Disponíveis e aquela coisa toda, né? Eu acho que por uma questão mais de visão de mundo. Eu acho que a visão de mundo da psicologia em geral, aqui existem exceções, né? Existem cursos muito bons, mas a visão de mundo em geral é uma visão de mundo de psicologia assim, surge da cabeça da pessoa, vamos dizer assim. Tem muito senso comum, infelizmente, na psicologia. E aí, por ter esse senso comum na psicologia, a psicologia que chega nas pessoas é uma psicologia de senso comum. E o que acontece quando chega uma psicologia do senso comum nas pessoas? As pessoas vão buscar qualquer outro profissional, menos psicólogo, quando vão fazer alguma coisa, entendeu? Então, estão com um problema de trabalho, elas vão em profissionais de áreas totalmente... E que não tem problema, né? Uma coisa que eu não faço é ficar competindo por coisas assim com outros profissionais, porque cada um vai defender o seu peixe. Mas, assim, não há uma valorização... Nem pensa em psicólogo para fazer determinadas coisas, entendeu? Então, você tem discussões sobre educação... ou assim, programas para discutir sobre educação, eles chamam artistas da Globo. Não tem nada contra, né? Mas assim, a pessoa pode ter um nível de erudição, nível de leitura, de uma série de coisas, muitos deles têm. Mas assim, falta pessoa específica para falar sobre aquilo ali, né? Ou saúde mental, ou aquela coisa toda, né? E aí acaba tendo esse problema. Mas acredito que uma das fontes disso é porque chega uma psicologia muito simplória para as pessoas, entendeu? E aí elas acham assim, o que o psicólogo está falando é tudo que eu sei, né? Então por que eu vou assistir, né? Ou aquelas palestras, às vezes, assim, motivacional, né, de empresa, aí faz aquelas dinâmicas. Gente, o conhecimento de dinâmica de grupo é uma área toda específica. Você não faz uma dinâmica por fazer, pegar uma bolinha, jogar uma bolinha, e quem pegar a bolinha... Aquilo tem um objetivo, você tem que ter um fim com aquilo ali, né? Se você não tem, fica uma diversão à toa, né? E aí isso acaba denegrindo, acaba prejudicando, perde um pouco da... E isso tem, eu acredito, 2 níveis de análise. Tem até, dentro da própria academia, já perde-se muito das possibilidades de estudos dentro dessa área da psicologia, e até na tradução da academia pro setor privado, você vai ter esse tipo de problema. Então, assim, você vê aqueles testes de personalidade que é sempre aplicado nas corporações e que tem outros testes que têm base científica muito maior e não são aplicados. Com certeza. Outra questão que eu acho que é importante falar é a sua visão de que psicologia é essencial para a vida. Isso. A gente estava conversando aqui um pouquinho e aí já abriu minha cabeça para todas as possibilidades disso. Explica um pouquinho desse conceito para a gente. Então, é porque assim, na verdade, a psicologia ela vai estudar a mente humana, o comportamento humano, né? Os processos humanos. E esses processos eles vão estar em qualquer ambiente, né? Então, por exemplo, assim, quando você vai falar a ascensão do Trump nos Estados Unidos,
É claro que você tem todo um discurso também, uma possibilidade de analisar geograficamente, analisar economicamente, mas o que fez aquela pessoa votar nesse indivíduo? Isso é a psicologia que te diz. E qual que é a sua visão com relação a isso? Então... Eu tenho muita... Eu gosto muito de analisar a política como um observador. Eu não costumo entrar nessas torcidas organizadas aí. Eu gosto de ficar observando e saber o que está acontecendo na política como um terceiro. E qual que é a sua visão com relação a... Então, inclusive tem na página lá do Facebook, né, do Psicologia Essencial, tem um canal também, e que um dos vídeos do canal é sobre o Trump, né, o Trump e a psicologia. Porque o que acontece? Foi uma conjuntura muito específica, na verdade, e que soube aproveitar para capitanear, né? Por exemplo, uma das coisas que tem é a ameaça de terrorismo. Né? Porque se você for parar para pensar, na verdade, assim, o objetivo de um grupo terrorista, ele não é necessariamente matar pessoa, né? Porque se mata muito mais gente em guerra ou coisa assim, eles não fazem uma guerra tão declarada. Eles fazem um ataque, morreu 20 pessoas. 20 pessoas morreram da BR, né? Então, morreram 20 pessoas. Mas não é esse o problema. É o aspecto de terror naquilo ali. É uma bomba que explodiu num lugar totalmente improvável que isso acontecesse. O que acontece numa sociedade, nos indivíduos de uma sociedade que estão com receio de terror? Né? Elas começam a endossar mais ideais conservadores. Tá? Quando ela endossa determinados ideais, ela começa a ficar, na verdade, uma sociedade individualista e conservadora. E aí, quando ela começa a erguer isso aí, ela vai fragmentando entre si. Porque o conservadorismo tem coisas maravilhosas, mas tem coisas, assim, meio estranhas também. Né? Então, quando você vai erguendo esse muro entre as pessoas, aí o grupo terrorista vem com um tanque. Porque aquela coisa é dividir para conquistar. É uma coisa antiga, até da arte da guerra, né? Então você divide para depois ir conquistando em parte aquilo ali, né? Porque se ele fosse atacar uma nação inteira, ele não conseguiria. Então ele divide, fragmenta a sociedade, depois ele vai comendo aquela sociedade de pouco em pouco. Aí ele ganha o poder daquilo ali. São muito inteligentes, na verdade, né? Nesse ponto. Se usasse essa inteligência para coisas interessantes, seria realmente uma coisa muito boa. Mas, então, quando você, na verdade, tem essa... Então, vai atacar não sei o quê, né? Ou o imigrante está vindo aqui, está invadindo não sei o quê, está tomando o meu território, está não sei o que lá. Quando você impõe ou trabalha isso na mídia de terror nas pessoas, você leva eles para o espectro que você quer do conservador, né? Então, eu acho que ele surfou muito nesse tipo de onda, né? Tanto é que os discursos dele, ele era um discurso, assim, até... improvisado, né? Mas ele falava o que as pessoas gostariam de ouvir naquela... ele é um populista, né? No sentido... não um populista de esquerda, mas de direita. Então, ele falava dessa maneira e isso ia capitaneando, isso ia trazendo pessoas para o lado dele, né? E acontece de uma certa forma em outros lugares, né? do mundo. E isso... Tem até um livro do Scott Adams, que é aquele criador daquela tirinha do Gilbert. Ele estuda muito sobre comunicação e ele escreveu um livro chamado Ganhar de Lavada. Antes do Trump ser eleito, ele já previa a vitória do Trump, embora todas as pesquisas de opinião falavam que a Hillary seria eleita. Exatamente. Confesso que eu não cheguei a ler o livro, mas eu ouvi muitas entrevistas dele comentando sobre isso. E a própria forma como o Trump se comunica, ele hora nenhuma joga estatística. Exatamente. Quando ele joga estatística, ele já conserta e fala de um caso específico. Isso. Então, o nosso cérebro não funciona muito bem com número, né? Não funciona. Funciona muito mais eu falar assim, que meu vizinho João, e aí ele fez isso. Exatamente. E ele só comunica dessa forma. E toda hora ele repete. E ele tem uma pose de dominação. De autoridade, que é exatamente Exato. Porque ele vai assim para falar, ele sempre tem aquela pose de dominação, até corporal mesmo, né? Eu não sei se aquilo é ensaiado ou se ele é assim mesmo, porque isso pode ser uma coisa natural dele, né?
Mas assim, então tudo isso canalizou para esse resultado. Tem fatores econômicos, claro que tem fatores econômicos, né? Mas assim, eu acho que falta ainda muito essa discussão psicológica dos processos. Por exemplo, isso aí que você falou, né? Que a gente não lida muito com números, perfeito, na verdade, né? Que assim, se você conta um caso específico, as pessoas vão se solidarizar com aquilo ali, né? Outro ponto que é essencial, esse conhecimento, é isso. Por exemplo, você quer que as pessoas doem para uma causa social. Eu vou dar o exemplo até que eu estou usando agora em aula, que é da Catedral de Notre Dame, né? Por que deu aquele boom todo e aquela coisa toda assim, né? E por que aqui no Brasil, no museu, não deu, né? Que as pessoas fizeram essa comparação, né, para o Brasil, pro museu eles não doaram e para lá doaram. Porque eu não sei se foi, novamente, a gente nunca sabe se aquilo ali é uma coisa natural ou se aquilo ali é pensado, né? Mas se foi pensado, foi muito bem pensado. As pessoas que doaram para aquilo ali, elas eram colocadas em evidência. Fulano, o esposo daquela atriz americana, eu esqueci agora o nome dela, né? Doou 100 milhões para a catedral. O Leonardo DiCaprio doou não sei quem doou. Eles iam colocando aquelas pessoas na mídia. Quando você coloca aquelas pessoas na mídia, você cria um senso de competição, na verdade. Ninguém quer parecer que não tem dinheiro para doar, mesmo que não tenha. Entendeu? Então, entre os bilionários, eles começaram a doar as coisas para competir. Porque quando você doa um dinheiro para qualquer coisa, na verdade, você está sinalizando assim: eu tenho tanto dinheiro que eu posso até doar, que não vai fazer falta. E vira uma hierarquia ali, né? Quem quer o quê? E aí eles começaram a competir por isso. E aí, aqui no Brasil, ninguém sabe quem doou para o museu. Ficaram na sombra. Né? Então você não pode, até pelo aspecto histórico também, você está salvando Notre Dame de Paris, museu bacana, mas Notre Dame de Paris, negócio medieval, né? Tem toda uma mística em cima daquilo ali, então já saiu de um ponto de partida diferente. Então, em vez de você ainda dar uma força maior, não, fizeram uma coisa totalmente diferente. Então acabou que não teve fundo para as coisas, entendeu? Por exemplo, você quer fazer uma campanha para doar para Médicos Sem Fronteira, né? Se eles ficassem só colocando, estamos salvando 100 mil crianças, estamos salvando... Ninguém sabe o que é 100 mil crianças. Ninguém sabe. A pessoa fala assim, pô, bacana, né? Tá salvando, pô, legal, beleza, né? Mas não tem aquele comportamento de doar. Porque o que interessa, no fim das contas, é doar. Porque eles precisam de dinheiro, né? Eles estão em países inóspitos, né? E precisa de dinheiro para conduzir aquela situação e aquele negócio todo. Então, aí o que eles fazem? Eles contam a história da pessoa. Quando ele conta a história, mesmo trazendo os números, o número é insignificante, né? Mas quando passa uma família, que daí o filho era desnutrido, e aí foi fazendo, que é a propaganda deles é terrível, né? Ela começa assim num senso de miséria mesmo, aí ela vai evoluindo. Aí você fala assim, poxa, então realmente aquela pessoa ali entrou desse jeito e saiu assim. Aí tem a conversão em dinheiro. Porque gera essa relação, empatia, né? É igual aquele menino que teve da tragédia de Alepo, né? Também coisa, que ele estampou a capa da Time, né? O garoto com a cara toda ensanguentada, com aquele olho meio vazio, porque explodiu a bomba e matou todo mundo, né? Assim, aquelas bombas acontecem sempre. Aí todo mundo... uma nota no jornal. Explodiu, poxa, ninguém evidentemente vai ficar feliz, né, com isso. Mas quando o garoto estampou a capa e a pessoa viu uma cara do terrorismo, né, do efeito do terrorismo, aí as pessoas se comoveram, entendeu? Então, quando você personaliza aquilo ali, não interessa você falar dados e tal, você personaliza aquilo ali, aí a causa ganha, né? E isso é de estudo de psicologia social que a gente fala. A gente desnaturaliza o número. Sim. É isso que você vai colocar número para as coisas, a pessoa não vai levar em consideração. Quais outros usos a gente tem para psicologia? Porque eu vejo até muito desses conceitos de psicologia sendo utilizados no mundo dos negócios. Sim. Toda hora. Então, assim, hoje você tem uma onda aí de empreendedores digitais e toda hora fala sobre o conceito de gatilho mental. Que nada mais é que os princípios de psicologia aplicados para a área de negócios. Exatamente. Por exemplo, de técnicas de persuasão. Né? A gente estava até comentando aqui antes, né? O Robert Cialdini, né? Que foi um psicólogo da década de 70,
que foi um dos que iniciou. Ele tem o livro dele, até bem famoso, chama As Armas da Persuasão, né? Ele é consultor da Coca-Cola, da Microsoft, enfim, ele fez toda uma carreira nessa área. Mas ele começou, na verdade, estudando o que faz o indivíduo comprar alguma coisa. Ele ser persuadido por aquilo ali, né? Convencido. E aí isso você aplica à venda, isso você aplica para convencer a pessoa a não se matar, não se jogar do negócio, isso você aplica para convencer um sequestrador a abrir mão daquela pessoa. Então, as técnicas de persuasão que ele desenvolveu são muito interessantes. E outros conceitos até muito simples. Por exemplo, uma das coisas que eu falo, porque é muito, muito tranquilo e dá para ser utilizado assim, no dia a dia, né? Que é o seguinte, é você apelar para o livre-arbítrio da pessoa. Né? Todo mundo gosta de pensar que decide as coisas, mesmo que você não decida. Né? Então, quando você fala assim para alguém assim, por exemplo, você quer chamar alguém para ir no cinema. Aí você fala para a pessoa assim, eu tava com vontade de ir no cinema. Mas você que sabe. Quando você fala o você que sabe, né, gera para a pessoa um senso assim, bom, eu estou no poder da decisão. Então, eu acho que eu vou sim. Então, quando você usa esse efeito do você que sabe, né, você faz com que o indivíduo se converta com maior chance àquilo que você acabou de dizer para ele, né? Então, esse é um dos negócios interessantes, assim, que dá para ser aplicado. Claro que não vai funcionar, evidentemente, em todas as situações, né? Mas que você consegue aplicar e dá meio que certo, né? Outros também, questão de até de empreendedorismo como um todo, né? Principalmente questão de mídias sociais e coisas. Então, as pessoas, elas estão sempre muito atrás de coisas totalmente novas no mundo e tal. E essas coisas realmente existem. Tem pessoas que surgem com coisas realmente totalmente novas. Mas eu acho assim, para você criar um negócio de sucesso, você tem que, na verdade, olhar para a natureza humana. Entendeu? Por exemplo, assim, o que é um Facebook? O Facebook não criou nada. Ele maximizou aquilo que o ser humano é. O ser humano se compara socialmente, o ser humano stalkeia as pessoas, o ser humano fica se exibindo para todo mundo. Ele só pegou aquilo que é isso, e por isso que é interessante, que é da natureza humana, ou seja, a pessoa aqui no Brasil, a pessoa na China eles têm outros, mas a pessoa na Rússia, a pessoa em qualquer nação do mundo, o ser humano é assim. Se você ir para um esquimó, o esquimó vai estar se comparando com outro esquimó, né? Então, ele criou um negócio que ele é aplicável para o mundo inteiro. Por isso que ele virou o negócio dele, né? Então, na verdade, o Tinder... O que é o Tinder, na verdade? Tipo, as pessoas, elas têm receio de selecionar. As pessoas gostam de selecionar com antecedência alguém. E o Tinder é super simples. Você vai colocando para um lado, vai colocando para o outro. Então, ele trabalhou a natureza humana e criou um negócio... Então, assim, sempre que eu falo... É claro que você pode inventar a roda, e isso mas assim, olha para a natureza humana. E veja o que está precisando. Porque você vende para todo mundo. Senão você vende para um grupo muito específico de gente. Entendeu? Exato. E aí você consegue um Uber da vida, facilitou a vida. Então, são empresas que conseguiram esse destaque, entre outras coisas, porque tiveram esse olhar, essa sacada. Né? Tem coisas, eu imagino, alguns cursos... quando você faz eles, eu acho que vira o seu mundo de cabeça para baixo, te faz pensar de uma maneira completamente diferente. Sim. E psicologia acho que é um desses grandes cursos. É um desses grandes cursos. O que você passou a observar diferente depois que você fez psicologia? Eu passei a observar diferente o seguinte, que as pessoas elas são mais saudáveis do que parece que são. Como assim? Porque, em geral, a gente parte sempre do pressuposto de que as pessoas têm problemas mentais, né? Ou seja, né? A pessoa está triste, ela tem depressão. A pessoa tem uma mania de isso aqui, tem que ficar assim alinhado com a parede, não sei o quê, é o obsessivo compulsivo. Né? A pessoa chora, fica feliz no momento, chora no banheiro, é transtorno bipolar. Né? E, na verdade, não. Quando a gente vai estudar a psicologia, a gente vê que as pessoas, elas são saudáveis e elas têm que provar que não são.
né? Então, aquilo tem que ter um prejuízo funcional para ela receber algum tipo de coisa. Então, a visão que eu tenho, na verdade, em psicologia é uma visão muito esperançosa do mundo, entendeu? Porque eu acho que as pessoas são realmente muito mais boas do que ruins, muito mais produtivas do que não produtivas, muito mais... Só que você tem que entender da psicologia para saber lidar com aquilo que é disfuncional, que está causando prejuízo para o indivíduo, para tratar ele, para ele conseguir voltar a ter a vida que ele merece ter, de social, profissional, familiar, né? Ou então lidar com as mazelas realmente da sociedade, de crime, como é que você diminui crime, como é que você lida com questão de droga, como é que você lida com... Entendeu? Que aí você consegue ir diminuindo isso. Entendeu? Então, o que eu aprendi, na verdade, na psicologia é que eu entrei com uma visão um pouco negativa. Durante um tempo, né, dependendo do que você vai ler realmente em psicologia, ela é negativa. Mas quando você vai para esse lado um pouco mais centrado e tal, você sai com uma visão esperançosa. Você sai com uma visão de que vale a pena. Entendeu? Sim. Porque se fosse assim, tudo uma bagaceira, tudo um negócio, então realmente não adianta nada, né? Então, via niilista, né? Então vamos morrer todo mundo, então tá tudo certo, exato, né? Exato. Então, e é engraçado você falar isso, porque eu acho que isso se alinha bastante com a visão de psicologia biológica, né? De você pegar isso e trazer bem pra raiz da biologia. Porque senão nós todos somos trabalhos completamente mal feitos, que estamos cheios de defeitos e não tem esperança para nós. Sim, exatamente. Então, assim, a gente vem com características da natureza já, é muito difícil você mudar algumas coisas, mas dá para ser modificado, né? Então, por exemplo, dá para a pessoa trapaceia no dia a dia dela, né? Dá para você fazer com que ela não trapaceie menos, né? Ou a gente tem uma tendência hedonista, então por isso que você nunca vai erradicar o uso de droga na população, isso não existe, essa possibilidade. Mas você consegue conter esse uso de droga. A violência da mesma maneira, vai ter pessoa que vai ser violenta, mas você diminui, você consegue criar uma cultura um pouco mais de paz no mundo, né? Paz absoluta não vai ter, né? Mas, assim, você consegue criar isso. E aí é a questão de ver o lado um pouquinho mais positivo da coisa, entendeu? Eu tenho curiosidade para saber de você algumas questões específicas. Eu vou falar um pouquinho de um livro que eu li que falava bastante disso. Tem um livro chamado Roubando Fogo, que ele traz uma visão bem interessante. Ele lida um pouco de psicologia, um pouco de neurociência. E, basicamente, a tese do livro é o seguinte... todos nós, seres humanos, temos a tendência a entrar em estados de consciência alterada. Esse é o termo que eles usam. Que é basicamente quando você está num show de música eletrônica e você está lá curtindo. Ou então quando você usa uma droga. Ou então quando você está numa igreja. E ele ele fala, de maneira geral, de todas essas formas diferentes que nós entramos nesses estados de consciência alterado. Sim. Que é, tipo, desde a igreja até um show, até ver o seu time de futebol ganhar. Até ver a namorada. Até ver a namorada, exatamente. Tudo isso são estados de consciência alterado. Sim. E o que o livro fala, e aí eu queria saber a sua opinião com relação a isso, é que, normalmente, quando você escaneia o cérebro dessas pessoas, o comportamento do cérebro é basicamente o mesmo, assim, tem pequenas diferenças de uma área para outra. Então, há essa tradução de que as portas de entrada nesse estado de consciência alterado são várias portas diferentes para chegar no mesmo estado, de maneira geral. Sim. E aí ele entra num capítulo exatamente falando sobre fármacos. Maneiras diferentes de você entrar em estados de consciência alterada. E aí fala sobre tanto remédios quanto o uso de drogas. E aí eu queria saber o que você acha com relação a isso. Igual você estava falando, o ser humano tem essa tendência hedonista mesmo. E aí acaba utilizando disso. Agora, quando isso se torna algo prescrito, e aí vira uma crise de Adderall, por exemplo, que tem lá nos Estados Unidos, com relação a TDAH e, enfim, e outros transtornos, qual que é a sua visão com relação a isso? Primeiro, com esses fármacos que são prescritos. Então, aí volta aquela questão que a gente... Começou. Deixando claro que eu não sou psiquiatra, né? Não sou médico, eu vou falar do aspecto mesmo de comportamento das pessoas frente a isso, né? Então, vem a questão do diagnóstico, sempre, né? Porque
o diagnóstico, ele tem que ser, ele é o norte para o tratamento, né? Você precisa, muitas vezes as pessoas falam assim, mas diagnóstico é rótulo. Não, diagnóstico não é rótulo. A não ser que você ache que gripe é rótulo, ou pneumonia é rótulo, ou coisas assim, né? A gente pode até falar sobre uma questão que é a especificidade dos transtornos mentais. As pessoas têm uma que até calha com aquela frase do Coringa, né, no filme, né, que a coisa mais complicada de ser doente mental é que as pessoas gostam de que a gente pensa que não haja como se não tivesse, Age como né? se não tivesse, exato. Perfeita essa frase. Você gostou do filme? Maravilha aquele filme. Né? Eu gostei também. E aí a gente vai... Mas assim, então você tem esse aspecto, né, de que você precisa do diagnóstico, né? O diagnóstico ele é válido. Só que quando você pega as estatísticas mesmo, você vê que realmente aquilo que eu falei é uma visão um pouquinho positiva, mas ela é bem alicerçada em dado. Você pega uma questão de depressão, né? 12% da população tem depressão, alguma estatística mais assim, avantajada, 20%, 80% não tem. Né? Então, que é um dos transtornos mentais mais comum, inclusive. Então, os outros, se pegar esquizofrenia, 1%, 1,5% da população tem esquizofrenia. Então, 98% não, 98%, sabe? Então, é uma discrepância das pessoas saudáveis para as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Então, eu acho que o diagnóstico ele precisa ser feito corretamente, né? Aquele que tem o transtorno, ele precisa de tratamento, né? E aí, tem situações em que a psicoterapia sozinha, ela funciona, né? Mas tem condições em que tem que ter o medicamento junto, né? Então, o que acontece hoje é porque até aí tem problemas até de questão de saúde pública, né? Assim, é uma fila enorme de pessoas para ser atendida, mesmo em particular. Se você liga para qualquer profissional, ele tem uma agenda para daqui a 4 meses, né? Então, tem poucos profissionais realmente que atendem essa população. Então, você gera uma coisa um pouco precipitada em algumas vezes, né? De psicólogo, de qualquer profissional, acaba gerando um diagnóstico precipitado, que isso vai ter consequências negativas, né? Mas eu acho assim, que tem as pessoas que não têm transtorno mental e recebem medicamento para transtorno mental, né? Isso não faz muito sentido, porque todo medicamento ele tem efeito colateral, né? Inclusive, que falou a questão do relacionamento amoroso, né? Então, ela tá realmente só consumindo coisa ruim, né? Para ela, que ela não tá tendo benefício. Só que tem pessoas também que têm o transtorno e não tem tratamento. Entendeu? Então, tem que também é um problema. Problemático, né? Então, por exemplo, em escola, né? Tem a criança que não tem TDAH e tá usando Ritalina, né? Só que tem a criança que tem e não tá usando. Então, a criança que tem e não tá usando, ela tá tendo uma vida também muito complicada, né? Então, eu acho que tem os dois extremos nessa situação. Você tem que lidar tanto com as pessoas que têm uma resistência, principalmente pai e mãe, ou até depois em adulto mesmo, a buscar tratamento de qualquer coisa, né? Até situação de pessoas que estão buscando tratamento por uma coisa que elas não têm, de verdade, né? Então, eu acho que os dois extremos são meio problemáticos nesse ponto, assim. Né? Eu tenho uma visão... Na verdade, eu não tenho uma visão, e por isso que eu quero te perguntar. Com relação à depressão, eu acho que tem muito desses psicólogos meio puristas, assim, de tipo assim, não vamos dar medicamento. Mas eu acho que tem casos bem assim... documentados que você precisa disso e tem um benefício muito forte a ser dado a isso. Depressão e vários outros transtornos, eu tenho essa visão. Agora, para TDAH, eu vejo que tem uma questão social muito forte, do ponto de vista de que no próprio Estados Unidos, acho que isso é bem documentado, porque você tem uma crise de uso de Adderall, né? Você tem muita gente sendo prescrita Adderall, que é a Ritalina, que é utilizada lá, né? E aí a minha visão fica com relação ao sentido social da parada. Porque quem são normalmente os diagnosticados com transtorno de déficit de atenção? Normalmente é menino, naquela idade de hiperatividade, a escola não aguenta mais aquele menino não ficar sentado dentro de sala de aula. Então tem aquele aspecto social que às vezes, sendo abraçado, a gente não vai ter essas más prescrições. Qual que é a sua visão com relação a isso? Então,
Pois é, claro. É porque a gente tem que sempre tomar esse cuidado, né? Porque, por exemplo, quando você está falando em transtorno mental, a gente nunca tem um diagnóstico categórico. Uhum. O que é um diagnóstico categórico? É assim, tem ou não tem, né? Você tá com influenza ou não tá com influenza? Você tem AIDS ou você não tem AIDS? Ou você tem um câncer ou você não tem um câncer, né? Não tem um meio câncer, meio AIDS, né? Quando você vai falar de condições psiquiátricas, né, de psicopatologias, de transtornos mentais, você vai falar de pessoas que têm um espectro daquilo ali. Uhum. Ou seja, é claro que a hiperatividade, ou agitação, melhor dizendo, ela é esperada da criança, de qualquer idade, né? Principalmente mais novos, né? Então, ficar sentado numa cadeira, né, não é o melhor, assim, por 4 horas, não é o melhor modelo de educação e uma série de coisas, né? E a gente está caminhando nesse sentido, para ir tornando um pouquinho mais favorável o ambiente educacional, né? Mas, por enquanto, é o que tem, né? Mas, assim, não é o ideal. Definitivamente não é o ideal. Então, a criança realmente não vai ficar sentada na cadeira o tempo inteiro, não vai ficar prestando atenção. A gente não presta atenção numa palestra, 4 horas. A gente tem uma janela atencional curta. Depois daquilo ali, você vai assim... Por isso que as pessoas têm aqueles recursos de fazer uma piada. Por que é uma piada? É você dar um up para aquilo ali. Um filme longo, geralmente tem um alívio cômico, né? Que é o cara que vai fazer uma piadinha, alguma coisa, e dizer, agora eu voltei pro filme, né? Agora... Entendeu? Então, a gente tem essa necessidade de fragmentar essa atenção, né? E na escola nem sempre é possível, né? Então, você tem aquele modelo. Então, nesse modelo, vai ter, sim, criança que não vai prestar atenção, e que vai, por uma questão estrutural mesmo, do ambiente mesmo, né? E entra tudo que você está falando, questão de sociedade, de ambiente, de estilo de aprendizagem adotado ali naquele colégio e tal. Só que, ainda assim, tem aqueles indivíduos que você percebe que tem uma dificuldade que é muito além do normal, do esperado, né? E aí, novamente, a gente volta para a estatística, 12. 12 é o máximo, assim, né, de coisa. Realmente é 5% da população, né, que tem TDAH, de qualquer idade, né? Então, quando você pega... porque o problema é que é uma escala, né? Exatamente. Tem uma área cinzenta ali que você não sabe... Exatamente. E aí você... Mas isso eu acho uma coisa muito interessante de comentar, né? É até meio polêmico quando eu... Porque o que acontece? Até uma crítica à formação em geral em psicologia que a gente tem no coisa. A psicologia, muitas vezes, ela defende uma ideia de que ela não é preconceituosa com relação às coisas, mas, na verdade, a formação em psicologia é muito preconceituosa. Por que eu digo isso? Porque são poucos os cursos, ou até os professores, porque em nível de curso fica meio difícil, mas são poucos os professores que trabalham a questão do essencialismo na sala. O que é essencialismo? É a ideia de que as pessoas compartilham uma coisa comum a todas elas. Então, por exemplo, que é a base do preconceito. Então, quando você atravessa a rua porque passou uma pessoa com traje muçulmano, é porque você parte do pressuposto que ele é terrorista. Porque na sua cabeça todo terrorista, todo muçulmano é terrorista, né? Então, todo o preconceito ele nasce de uma generalização para todo mundo daquele grupo, né? Então, quando você olha para uma mulher e duvida da habilidade matemática dela, é porque você acha que toda mulher não é boa em matemática. Aí, por isso que quando alguém descobre o buraco negro, você acha assim, nossa, como é que uma mulher descobriu a foto do buraco negro, né? Porque é fora do estereótipo que a gente espera daquilo ali, né? E a gente tem que entender que muitas coisas fogem do estereótipo. O estereótipo, ele é uma base de uma média, mas ele tem erros aberrantes, né? Então, mas por que eu tô falando isso? Porque aí a gente aprende em transtorno mental que tem que ter essa característica, tem que ter essa característica, tem que ter essa... Então, todos os pacientes têm aquilo ali, né? Então, a pessoa aplica depressão para todos os indivíduos e aquilo que não fecha não é depressão e aquilo que fecha é depressão. Só que uma coisa é depressão descrita, outra coisa é paciente depressivo. Então, a depressão que ela vai se manifestar num paciente, ela pode ter características muito peculiares, na verdade. E você tem que ter esse olhar peculiar para aquilo ali, né? Então, o transtorno de déficit de atenção, ele vai se manifestar também na peculiaridade do indivíduo. O problema na sala de aula é porque não tem como o professor ser peculiar com 40 alunos. Né? E aí gera esse problema. Aí vai mandando para as pessoas e vai dando aquela queixa, aquela coisa. Então não tem nem como fazer uma intervenção individualizada.
para saber se é o caso ou se não é o caso, né? Então, basicamente é isso. Então, quando você trata essas condições como generalizadas, você provoca esse erro de diagnóstico. Uhum. Quando você entende que, na verdade, existe sim um norte, existem características diagnósticas para os transtornos, mas você tem que sempre levar em conta como que aquilo ali está manifestado naquele indivíduo especificamente, para saber que se aquilo ali se configura mesmo como uma disfunção ou não, né? Aí você tem um crivo um pouco mais acurado, e aí você vai separando um pouco o joio do trigo. E isso é essencial, eu acredito, para qualquer tipo de transtorno. Isso, aqui, com certeza. nessa conversa, eu tô totalmente fora da minha área, mas isso é fantástico, exatamente porque eu tô conseguindo pegar várias coisas novas. Eu queria saber com você por que o ser humano utiliza drogas. Eu vou depois levar isso um pouquinho para essa área de fármacos lá do livro. Mas qual que seria a sua explicação disso? Então, é porque, na verdade, a droga, ela captura do nosso cérebro. A gente não tem um circuito de droga, né? É o circuito de recompensa, aquele meio do amor, né? Então, assim como o amor ameniza a abstinência de droga, a droga ameniza a necessidade de amor. Então, o que significa isso? Significa que a pessoa que ela tem alguma dificuldade ou alguma... É porque, na verdade, os trabalhos mais atuais, eles estão até mostrando que os indivíduos que utilizam drogas é, uma certa forma, uma automedicação. Entendi. Tá? Então, há uma defasagem, há uma carência de determinados receptores de dopamina no cérebro deles, né, que são como se fossem umas portas do neurônio para receber aquela informação, que ele é embotado. Então, quando ele utiliza a droga compensa aquele embotamento dele. Né? E aí, quando ela compensa aquele embotamento, ele consegue resolver aquela questão melhor. Tá? Então, uma das questões que faz alguém utilizar a droga, que aí a gente fala que é o componente genético, né, do vício, é você ter essa defasagem. É claro que você poderia não usar a droga, né? Você poderia fazer uma outra coisa, você poderia ser, enfim, outro tipo de comportamento aditivo, né? Mas, então tem essa questão. Outra coisa é a facilidade, né? Então, a facilidade para consumir, por exemplo, né, e outras questões, por exemplo, quando você fala assim, o combate que existe às drogas, né, que não está funcionando, né? Bom, não está funcionando dependendo do que você espera como uma evidência de sucesso. Se você espera erradicar, realmente, mas isso é totalmente real, né? Agora, é óbvio que tem muito mais gente que usa cocaína do que gente que usa cigarro normal ou que bebe álcool, né? Então, quando você tem uma certa dificuldade de acesso, não estou nem falando de criminalização, mas uma dificuldade de acesso àquilo ali, você faz uma dissuasão daquele indivíduo. Ele vai... Tem pessoas que vão, claro, evidentemente vão atrás, mas ele vai ter uma barreira um pouco maior. O custo fica mais alto, né? Tanto é que o Brasil, ele é um exemplo para o mundo, na verdade, de combate ao tabagismo. Né? E aí as pessoas... eu não sabia disso. É o exemplo para o mundo, né? E aí algumas pessoas até associam que foi feito o trabalho para se isolar quais são os fatores que levaram a pessoa a utilizar menos. Você vê hoje em dia, né? Poucas pessoas começam a fumar, né? Geralmente as pessoas que fumam é aquelas que já fumavam antes, que têm dificuldade de largar. Mas por quê? Aí eles viram, por exemplo, tirar a propaganda do ar. Claro que teve um efeito, né? Mas é um efeito pequeno. Aumentar a taxação, o cigarro ficar mais caro. Teve um efeito. Mas também você contrabandeia, você faz um contrabando de cigarro e você paga mais barato. Então não é necessariamente isso. O fator que fez com que as pessoas realmente deixassem de fumar foi criar espaços específicos. Então você não pode mais fumar dentro do avião, você não pode mais fumar dentro do ônibus, você não pode mais fumar dentro do seu trabalho. Você tem que ir para um outro lugar para fumar. Então, a pessoa que está agora entrando no vício, ela fala assim, pô, eu vou ter que sair do escritório e ir até uma coisa que não tenha marquise para fumar, entendeu? Então, isso já, quando você faz uma sanção
social, você diminui aquele nível daquela coisa. Então as pessoas... Você está basicamente separando, exatamente, né? As pessoas estão muito menos hospitalizadas por problemas de respiratório, por decorrência do cigarro, de câncer, decorrência do cigarro, né? E as pessoas consomem menos cigarro mesmo, né? Então, é uma questão que torna a coisa mais difícil, né? Fora, aí uma outra explicação também, é porque, e aí tá a razão pela qual a adolescência é um período muito crítico de... A pessoa pode se tornar dependente de uma substância adulto, né? Uhum. Algumas ela se torna adulto, mas ela pode assim, começar, eu não bebo nada, aí eu começo agora a beber muito, né? Claro que pode acontecer isso. Mas a chance daquilo se formar no período da adolescência é muito grande, muito maior. Uhum. Por quê? Porque faz parte da adolescência, isso é uma coisa muito, muito interessante, na verdade, né? Faz parte da adolescência você ficar com o circuito de recompensa embotado. Porque se você ficasse feliz com tudo na adolescência, igual você é criança, você pega uma bola e você sai chutando, aí você pega não sei o quê, tudo é maravilhoso, boneco é maravilhoso, tudo é uma coisa maravilhosa, né? Quando você chega nessa fase da vida, você tem que afunilar aquilo que você realmente gosta de fazer. Então, se você gosta se você identifica que andar de bicicleta é um prazer para você, aí você vai focar na bicicleta e é a bicicleta que vai despertar o seu interesse. Se é falar em público, que é um negócio, você vai focar naquilo, e é aquilo ali que vai fazer. Então, você é forjado, mais ou menos, nesse período, por causa desse embotamento. Só que o que acontece? Quando aquele adolescente não tem desenvolvido esse propósito para ele, isso eu acho que deveria ser uma questão em sala de aula, né? Nem que fosse uma disciplina extra, né? Mas eu acho que nem deveria ter. Eu acho que os professores deveriam tratar isso na disciplina deles, né? Mas que seja uma disciplina extra, né? Para você tentar ter uma noção de propósito. O que eu vou fazer da minha vida? Quando você não consegue estabelecer isso, você fica naquela bad mesmo. Então, a adolescência ela pode ser potencialmente patológica. Quando você não tem essa questão. E aí você vai para um recurso, que é a droga, que é muito bom, né? Então isso é uma coisa que a pessoa também tem. Às vezes você quer clicar, não usa droga que é ruim. Não, a droga é muito boa. É esse que é o problema dela, né? Então, isso é uma brincadeira que eu tenho com um amigo que trabalha aqui do lado. Exatamente isso. Se fosse ruim, não tinha ninguém usando crack, heroína. Exatamente. Não, o negócio deixa você basicamente catatônico. Exatamente. É um prazer que chega que ele é tão artificial que chega um ponto em que nada mais faz sentido mesmo. Exato. Né? Então, por isso que a pessoa que sai da reabilitação, ela tem que sair com alguma coisa para ela fazer. Muitos deles vão para a igreja ou vão para alguma... Porque se ele sai pro nada para voltar para o marasmo da vida dele, ele volta para droga de novo. Né? Então, é esse sentido. Se você não tem esse norte, aquela angústia da adolescência faz com que você, em algum momento, experimente, veja que aquilo ali te dá um prazer muito grande, aí você aprende que aquilo ali te dá um prazer muito grande, e aí a pessoa começa a usar com muita frequência. Né? Então... São várias razões sociais que você faz, até em questão de amizade mesmo, né? Então, o álcool, por exemplo, né? Ele é até entendido, tem até alguns trabalhos mesmo que cunharam um termo que eu acho interessante, que é um lubrificante social. Exatamente. Entendeu? Então, o álcool, ele torna os relacionamentos mais interessantes. Quando você vai numa festa que não tem álcool, né? Ela é uma festa um pouco mais monótona, né? E aí você tem esse tipo de característica, né? Só que tem o contrário, né? Tem aquilo que tem de miopia alcoólica. Exato. Miopia alcoólica é quando a pessoa bebe muito e acha que todo mundo tá muito afim dele, né? Isso acontece principalmente com o homem, né? E isso é fato, né? Tem até... Eles fazem esses experimentos até em documentário, né? Então eles passam no bar, aí colocam várias fotografias de mulheres diferentes e assim, dá um número, uma nota pro nível de beleza dela. Só beleza, você não sabe nada dela, né? Então vai colocar lá 7, 8, alguma coisa assim. Depois passa 10 horas da noite para as mesmas pessoas. 9,5, 10, 9,5, 10, todo mundo é muito maravilhoso, entendeu?
E a pessoa começa a achar também que as pessoas estão achando ela maravilhosa. E aí fica aquele inconveniente, entendeu? Então a base da inconveniência é essa. Então, mas aí você já está sendo muito intoxicado pela bebida. Mas então você tem esse aspecto social do caso do álcool que favorece esse tipo de comportamento, né? E a questão é que algumas pessoas, por natureza delas, por até base genética, até histórico e coisas assim, elas não vão ter aquele freio. Sempre a pessoa fala assim, beba com moderação. As pessoas têm que entender que para alguns indivíduos não existe moderação. Entendeu? Então eu não vou beber com moderação. Eu vou sentar aqui e vou tomar uma garrafa de uísque. Sabe? Então, é esse que é o problema. Porque aí você entra no campo do transtorno mental, né? Que precisa ser resolvido. Tanto é que esse aspecto social é importante que, na verdade, muitos dos pacientes que chegam no consultório com dependência química, mais adulto, né, geralmente, que principalmente de álcool, né, o álcool demora muito para se instalar em dependência química mesmo, né, você chega são pessoas que na adolescência tinham fobia social não tratada. Então, por exemplo, é aquele garoto que não conseguia conversar com a garota, né? E aí para ele ir para uma festa, ele tinha que beber alguma coisa, porque aí ele ficava tranquilo. Os colegas dele também, só que os colegas dele poderiam beber pela questão do lubrificante social. Ele bebia para lidar com o transtorno dele. Volta aquilo, né, do uso da droga exatamente para só que aí chega num ponto da vida em que as pessoas começam a desenvolver a família, e ele não. Porque ele não estava, na verdade, usando para ficar um pouco mais fluido. Ele estava usando para conseguir ir lá. Então, a motivação dele é totalmente diferente, né? E aí, por ele não ter recebido esse tratamento, por isso que eu falo, muitas vezes você tem que tratar coisas simples para aquilo não virar coisa complexa. Porque o negócio vai virando uma bola de neve, né? E aí o cara chega com 30 anos com fobia social não tratada, porque ele ainda continua, né? Fóbico social, ele ainda continua achando que todo mundo tá criticando ele, aquela coisa toda. Ele é dependente químico e provavelmente tem uma depressão associada, porque aí, como ele é dependente químico, ele não é mais chamado para festa, porque via aquela pessoa inconveniente que vomita, que chora, que faz escândalo, né? Faz aquela coisa toda, e as pessoas não gostam mais de conviver com esse tipo de gente depois de uma determinada idade. Né? Aí vira um problemaço. Aí vira um pária social, né? E aí quando a pessoa vira o pária social, qualquer um, né? Ela começa a ter comportamentos ou pensamentos depressivos. E ela pode aprofundar ainda mais, né? Aí vira um efeito bola de neve, você vai só caindo. É que nem aquele pessoal que sempre as pessoas comentam, né? A NASA tá te oferecendo R$70 mil para você ficar confinado, não sei. Aí tu, nossa, vou ficar confinado 2 meses e ganhar R$70 mil. Não. Gente, você não tá entendendo, na verdade, o que é aquilo ali, né? É punk demais, né? Então, é um experimento. Aqueles R$70 mil, assim, metade você vai tratar depois. Entendeu? Então, são coisas que as pessoas elas têm que ter, porque ele tá fazendo, na verdade, um experimento para saber como a pessoa vai fazer longa viagem, né? Que vai ficar isolado do mundo, né? Então, tem que saber na Terra como é que a pessoa vai ficar isolada. E o comportamento do indivíduo isolado, ele é terrível. O isolamento... O Grinch, eu sempre falo, o Grinch não era feliz, né? O Grinch era depressivo demais, né? Porque ninguém que vive o ser humano não é isolado. Tem aquela frase, o homem não é uma ilha, mas é mais profundo que isso. A gente realmente, quando a gente está em isolamento, a gente adoece. Tem um cara chamado John Cacioppo, o livro dele é Solidão, que ele é um neurocientista social. Ele estuda como é que o cérebro responde às situações sociais. E ele mostrou, na verdade, que a solidão, ela aumenta o risco de doença arteriosclerótica, ela aumenta o risco de adoecimento geral, ela baixa o sistema imunológico. A pessoa morre por solidão, né? Então, solidão é punk, é brabeira. Então, assim, você vai aceitar o negócio lá, tem que ver direitinho o que você vai fazer, né? Agora que colocou pra mim a base do raciocínio, eu queria entrar numa área também que eu não tenho domínio nenhum, que tem a ver com o livro, e eu queria saber sua opinião. Bom, existem pessoas que utilizam essas drogas, que são drogas utilizadas para esse tipo de tratamento, como, vamos dizer assim,
aumentadores de performance, né? Como esteroides mentais. Isso. Então, assim, pessoa que está estudando para fazer um concurso público usa Ritalina para conseguir estudar. No Vale do Silício é onde tem as maiores loucuras desse tipo acontecendo. Certeza. Tem microdosagem de LSD para aumentar a criatividade, microdosagem de cogumelo para aumentar a criatividade e foco. Tem estimulação transcraniana. Tem altas coisas acontecendo para esse aumento de performance. É algo como esteroides mentais. Doping acadêmico. Doping acadêmico, exato. Então, sim, né? Mas assim, curiosamente, boa parte desses casos é efeito placebo. A substância ela não tem necessariamente um poder para melhorar. É claro, por exemplo, assim, se você for usar, por exemplo, café, né? Eu, inclusive, acho muito chique a pessoa que toma café, né? Eu gostaria de ser essa pessoa, mas eu não consigo ser café, não me faz nada e ainda me dá dor de cabeça, né? Mas, assim, aquele cara que toma café, né? Repetidas vezes, aqueles filmes que a gente vê de médico, né? Plantonista, e fica tomando café. O café, ele vai sim fazer com que você tenha um pouquinho mais de atenção para determinadas coisas, mas aquela atenção não é perpétua. Ele vai fazer, na verdade, com que você não durma. Tá? Só que o fato de você não dormir não quer dizer que você está funcionando bem. Entendeu? Às vezes tem aquelas coisas também, tipo assim, dorme tarde e acorda cedo. Não, beleza. Se for sua estrutura fazer isso, beleza. Agora, se você dormir tarde, acordar cedo e ficar um dia bagaceira, durma, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque você não vai ficar produtivo, né? Então, as pessoas, elas não funcionam dessa maneira. Então, assim, se a pessoa está ali horas e horas e horas fazendo aquela mesma atividade, a performance dela vai cair, inevitavelmente. Então, se ela está tomando café, ela só está adiando quando ela vai dormir. Mas ela não está tendo tão ganho de alguma coisa assim, né? O caso do LSD, aí realmente eu acho que ele tem sim algumas propriedades para fazer a pessoa ter alguns insights diferentes, né? Mas eu sei que tem essa literatura. Eu não conheço especificamente o dado, mas eu sei que tem. Mas, por exemplo, outras medicações, tipo Ritalina e coisas assim, tem muito trabalho mostrando ou que a pessoa tinha TDAH e não sabia, que aí realmente ela melhorou porque ela tinha um transtorno, né? Ou é um efeito placebo temporário. Entendi. Né? E aí, na verdade, a pessoa está usando uma substância que ela está tendo os efeitos colaterais, né? Que é perda de apetite, insônia e uma série de coisas que não está compensando. A Ritalina não tem aumento de performance para quem não tem TDAH? Então, a literatura ela não bateu o martelo nisso aí, mas a coisa pende mais para não ter. Entendi. Então, a coisa pende mais para que o doping acadêmico seja, na verdade, um placebo. Vamos substituir pro tic-tac. Exatamente. Então, alguma outra coisa aí que talvez faça mais efeito, né? E tem esse tipo de coisa. Por exemplo, né? O próprio cigarro, né? O cigarro, a nicotina, né? Ela potencializa também o período de vigilância da pessoa, né? Por isso que geralmente quem fuma muito dorme pouco, né? Então você tem esse negócio, mas não quer dizer que você vai ter uma performance melhor, né? Mas você vai postergar esse tipo de coisa. Entendi. Que essa é uma questão até interessante, né? Às vezes a gente gosta de ficar tocando direto as coisas e tal, mas não funciona assim, né? Então, por exemplo, aquele estudante que fica 8 horas por dia estudando. Isso é problemático. Por uma simples razão, né? Daquelas 8 horas, 2 horas e pouco ele estudou. As outras 6, ele na verdade, ele tá boiando. Só que o problema disso não é isso. É porque no dia seguinte, ele vai continuar da onde ele acha que ele parou. Mas na verdade ele parou bem antes daquilo ali. Então ele acha que ele estudou a equação de segundo grau, mas na verdade ele estudou só uma parte, o resto ele não sabe, e aí no dia seguinte ele vai continuar com outra coisa, e aquilo vai ficar perdido. Então no final das contas ele tem um conhecimento cheio de buraco. E aí ele não consegue ter uma prova boa, ele não consegue. Então, na verdade, assim, aquela ideia de ficar estudando o tempo inteiro e aquela coisa assim, é um tiro no pé, na verdade, que a gente dá. As pausas e até o sono, né? Ele é fundamental, é um investimento que você faz.
né? Não é perda de tempo. Claro que você também pode deitar e ficar o dia inteiro dormindo, aquela coisa toda, né? Mas assim, em condições normais de temperatura e pressão, o sono ele é essencial, na verdade, para o aprendizado. Uhum. Eu não cheguei a te perguntar, o seu doutorado é especificamente sobre o quê? Qual que é a tese que você... Então, é porque ao longo do mestrado eu desenvolvi um modelo teórico junto com outras pessoas, né, para explicar o TDAH. Ó, que interessante. A gente acabou entrando nisso. Exatamente, por isso que o TDAH é um tema que eu acho interessante. E agora no doutorado é a testagem disso. Qual que é esse modelo? Como que funciona? Então, porque na verdade assim, as pessoas, o que tinha na literatura até então, né, explicando assim, é que o problema principal do TDAH era uma dificuldade em aquilo que a gente chama de controle inibitório. Controle inibitório é você inibir pensamentos ou inibir ações indesejadas antes de executar ela. Então, eu quero derrubar esse copo aqui, mas aí eu não derrubo, eu penso antes, então isso eu estou inibindo o meu comportamento. Ou eu estou aqui falando, aí passou um mosquito lá e eu quero olhar para o mosquito, mas não, eu me contenho aqui e não olho para o mosquito. Ou eu estou lendo um livro qualquer e me deu uma ideia totalmente diferente. Ou eu paro e vou para aquela ideia, ou eu inibo aquela ideia e continuo a leitura, né? Isso, ninguém é perfeito nisso, todo mundo tem falhas em várias situações disso aí, mas esses indivíduos têm problemas maiores nisso, e aí provoca as alterações comportamentais e cognitivas dele. O que eu propus lá é fazer um pouco diferente, na verdade. Passou pelo trabalho, ou pela linha de investigação das expressões das emoções. Então, a ideia do modelo, né, é que os indivíduos com TDAH, eles acabam tendo problemas sociais, porque eles são considerados mais invasivos pelas pessoas, porque eles fazem comentários que não eram para ser feitos naquele contexto. São pessoas que, enfim, até na vida profissional depois vão ter problemas, porque ninguém quer trabalhar com eles, porque não entregam nos prazos, não faz aquele negócio e tal, quando não estão em tratamento. E aí o que acontece é que a literatura sobre o reconhecimento de emoções mostra que eles têm uma dificuldade muito específica em ler, em interpretar, na verdade, a expressão facial de raiva das pessoas. E a raiva das pessoas as emoções, elas têm uma função de comunicação, né? Então, a raiva da pessoa, a raiva de alguém, ela sinaliza uma desaprovação social ou uma intenção de causar um dano. Então, é muito importante te dá uma porrada, né? Alguma coisa assim, né? Nenhum cara de lutador de MMA entra muito alegre, né, no ringue, né? Então, você tem que ter a capacidade de ler aquilo ali e aí interpretar. E qual que é a resposta que você geralmente tem que ter em situação de raiva, né? É medo. Porque se você só responde raiva com raiva quando não tem muita saída. A nossa tendência sempre maior, o nosso viés maior é fugir e não lutar, né? A luta, igual tem até com outros animais, né? O rato, ele vai avançar no gato, só quando ele está totalmente agarrado. Porque daí, meu amigo, não tem o que fazer, né? Mas, assim, em geral, você tem que fugir da situação. Pode fugir de sair correndo, né? Tanto é que a raiva é uma das únicas expressões... É a única emoção, na verdade, que a gente consegue identificar a distância de meio campo de futebol. Então, você consegue saber a meio campo de futebol se aquela pessoa lá tá com raiva. Porque é o tempo de você sair correndo. Se o cara não foi Usain Bolt, se foi, não tem o que fazer, né? Nunca quer deixar o Usain Bolt com raiva. Mas, assim, você consegue sair correndo, né? Então, você consegue entender a distância, essa expressão. E esses indivíduos têm uma cegueira específica para a raiva. Eles demoram muito para reconhecer e, em geral, não reconhecem no trato deles. E aí, quando eles não reconhecem, eles insistem no mesmo erro. Então, eles não têm aquele medo, por exemplo, assim, será que se eu for falar para você que você está mal vestido, você vai ficar meio chateado comigo, alguma coisa assim, né? Porque você está mal vestido, então eu vou lá e falo, né? Então, quando você não tem esse receio... Você não tem um ciclo de aprendizagem. Você insiste no erro, você não tem a consciência do erro social, tá?
Então é basicamente isso. Então a ideia, o modelo ele começa na verdade com uma dificuldade visual, de atenção visual. Então o indivíduo não presta atenção na expressão, por ele não prestar atenção, ele não reconhece e ele não modula o comportamento dele de acordo com aquilo ali. Uhum. É a mesma coisa um palestrante ou um professor que chega na sala e vai falar para as pessoas e parece que ligou um gravador. Porque a pessoa está com sono, a pessoa não está entendendo nada, a pessoa está conversando com outras pessoas. E para ele aquilo ali é indiferente, né? Então essa habilidade social é necessária na vida da gente, né? A gente tem que saber ler o outro e modular o nosso comportamento. Porque senão a gente não, né? Fica uma coisa meio estranha, né? Fantástico. E aí, então, agora a gente vai fazer o estudo experimental, né? Exato, no doutorado. Verificando isso aí. Parabéns pela sua pesquisa. Obrigado. Gostei bastante do modelo e gostei bastante do nosso papo. Muito uma obrigado. Pena que estamos com o tempo corrido. Não, tranquilo. Aliás, você tem alguma coisa para fazer agora? Ou você tá mais tranquilo? Não, tô tranquilo. Não, então vamos continuar. Vamos continuar, então, que tranquilo. Eu tô gostando desse papo, eu tô gostando da gente conversando. Claro. Vamos lá. Quais outras aplicações da psicologia a gente tem em quesito de política pública? Que é aquilo que a gente entrou. Eu acho que nós, passando esse tipo de mensagem, a gente consegue criar um impacto ainda maior na nossa sociedade. A coisa mais interessante que tem nesse ponto, assim, por exemplo, né, que a gente vê hoje em dia, né? Movimento antivacina. Uhum. Tá? Então, as pessoas... Aquilo que a gente tem que entender primeiro, né? A pessoa que não vacina o filho, ela não faz aquilo por maldade. Sim. Então é isso que às vezes a gente acha assim que tipo, é porque é negligente ou porque... Não, ela tem uma lógica naquilo ali. Ela, na verdade, na cabeça... Por isso que a gente tem que fazer o exercício de entender a perspectiva da outra pessoa. Isso, eu acredito que é pra tudo. Assim, exatamente. Eu não sei se você tem essa visão, mas a maioria dos raciocínios, assim, das ideias divergentes que a gente tem na nossa sociedade, elas têm uma base muito forte por trás, tanto de um lado quanto do outro. Exatamente. Isso é muito importante ponderar numa sociedade polarizada que a gente tá vivendo, Exatamente, né? E aí, mas inclusive a questão de política, né? A política depois a gente pode até comentar de política, porque o raciocínio político ele é muito complicado nesse sentido, né? Mas sobre o negócio da vacina, você tem que entender que aquela pessoa ela não é ruim, tá? Ela tem uma lógica que ela adquiriu, é uma teoria conspiratória, né? As teorias conspiratórias, elas andam meio que pau a pau com um delírio, um delírio. O delírio, ele é um sintoma psiquiátrico, né? Que é quando você tem uma crença fixa em alguma coisa e você não muda aquela crença daquilo ali. E tudo, na verdade, faz... Então, por exemplo, você está conversando com alguém no telefone e você ouve um clique. Aí aquele clique você acha que tem o Obama registrando o que você está falando. Pode até ser que ele esteja, né? Mas assim, em geral, não é o que acontece. Mas existiu aquele clique, a interpretação que você vai dar para aquilo ali é persecutória, né? E aí você segue aquela rixa ali e vai ser... Então, e você não muda, tá? Então, qual que é o problema, na verdade, do antivacina, que tá voltando o sarampo, tá voltando um monte de coisa, né? É o seguinte, você não tem que ir na televisão falar se que a vacina é boa. Porque quem que você vai atingir falando que a vacina é boa? Ninguém. Porque as pessoas que já iam tomar vacina vão tomar de qualquer jeito. E a pessoa que não vai tomar vacina vai ficar mais paranoica, né? Vai achar que você é comprado pela indústria. Ela não é esse o problema. Não é um problema de educação. Né? Qual que é o problema do antivacina? É porque ele não consegue entender a função da ciência. Então, o buraco, na verdade, das teorias conspiratórias, nesse sentido, ele é muito mais embaixo. Ele não é... A pessoa fica atacando no superficial e aí faz campanha na televisão e gasta dinheiro né, com isso. Eu vejo, essa maioria dessas teorias de conspiração, eu vejo como, eu gosto delas como um exercício de mental, sabe? De você entender qual que é a raiz por trás daquele raciocínio. Sim. Porque é muito fácil você só assumir que todo mundo é idiota e você é inteligente porque você acha que a Terra é redonda. Com certeza. Todas elas têm uma raiz interessante, curiosa por trás.
A pessoa é articulada, entendeu? A pessoa geralmente que vai falar, e isso é o mais bizarro, né? Porque você vê, assim, a pessoa, por exemplo, de terra plana, né? Ele tem argumento para aquilo ali. Ele não é necessariamente uma pessoa total. Às vezes estudou mesmo, fez faculdade, fez aquela coisa. Então, não então a gente não pode bater do ponto assim de que a pessoa realmente é o ignorante. É claro que é uma visão muito deturpada. Mas assim, você tem que entender que aquilo ali é a estrutura do pensamento dela. Então, quem tem uma crença conspiratória, ela tem várias crenças conspiratórias junto. Tá? Então, isso que a gente os modelos mais atuais de teoria conspiratória, eles tratam que ela parte de uma raiz genérica. Tá? É uma estrutura que o indivíduo tem, que entra personalidade, entra até funções cognitivas, né? Mas não é inteligência, né? Que faz com que a pessoa ela busque aquilo ali, se converta para aquilo ali e vá seguir aquilo ali, evidentemente, mesmo com tudo. Então você não dá para você não quebra uma crença delirante com informação, entendeu? Porque isso, a pessoa, ela faz parte dela ser contra aquela informação. Você tem que, na verdade, trabalhar o aspecto anterior daquilo ali. Por que a informação é importante? E aí, quando você trabalha a base, aí a chance daquele indivíduo se desconverter da conspiração dele é grande. E tem trabalho com isso, que é quando você trabalha o raciocínio analítico do indivíduo. O que é o raciocínio analítico de alguém? É a capacidade que a gente tem de decompor uma coisa. Então, eu vou separar as informações daquilo ali e vou juntar elas de uma maneira que faça sentido. As pessoas que têm a tendência conspiratória, elas não conseguem fazer muito bem essa coisa. Então eles tratam aquilo ali como um bolo só, tá? E quando eles tratam como um bolo só, fica muito difícil você bater de frente com aquilo ali. Basicamente, duas pessoas estão conversando com linguagens completamente diferentes. Exatamente. Porque essa é a base da linguagem nossa, exatamente, assim, né? Então, assim, esse tipo de coisa, ele acaba tendo esse a política, por exemplo, que você falou, né? O raciocínio, a política, as pessoas gostam de argumentar com base em dado, né? Mas, assim, em última instância, a política não é baseada em dado, né? O dado importa muito pouco, na verdade. O dado vai importar para quem é daquele partido, entendeu? Então, até porque sempre tem dados para tudo quanto é lado, exatamente. Né? Então, na verdade, quando você decide votar em alguém, você decidiu por um aspecto moral e emocional. Você usa a razão para justificar aquela escolha que você fez. Então você não vai dizer que votou em tal pessoa porque você se identifica com um discurso dela ou com alguma coisa. Você vai dizer que é porque ela vai fazer isso, você tenta racionalizar uma coisa que é intuitiva. Tem até correlação entre traço de personalidade e a sua decisão certeza. De voto, né? De que tipo de partido. Inclusive, né? Adiantando aqui, porque eu estou montando junto com a Mariana, que é lá da Psicologia Essencial, e junto com um outro colega meu, que é o Thiago, né? Que ele é cientista político, e a gente está montando justamente um projeto de pesquisa que vai ser para analisar o raciocínio político do brasileiro. Que interessante. Tá? Então, a gente vai ser uma pesquisa de coleta online, vai envolver vários instrumentos de psicologia, né? Para a pessoa, que a gente quer, na verdade, entender por que o brasileiro vai para um lado ou vai para o outro, quais são os fatores psicológicos por trás disso, né? Porque uma coisa interessante do Brasil é que o Brasil ele tem características muito peculiares. Ele é um país são vários países dentro de um mesmo, entendeu? Então é muito por exemplo, quando você faz uma pesquisa psicológica na Itália, é claro que tem diferenças na Itália, mas são diferenças muito, muito mais sutis. Aqui no Brasil é uma coisa totalmente diferente de cada estado, linguagem totalmente diferente. O Brasil é muito diferente, né? Então, entender como que uma coisa de dimensão continental cria uma orientação política vai ser muito interessante, né? E aí tem características de personalidade que contam para isso aí. Tem aquilo que a gente fala de emoções morais, né? Então você tem, por exemplo, o nojo, tá? Então o nojo ele é uma emoção de contaminação. Eu não vou beber nesse copo porque uma pessoa que estava com, sei lá, gripado bebeu nesse copo. Então ele está contaminado e eu não vou cuidar. Só que o nojo tem uma esfera moral também.
Qual que é o âmbito moral do nojo? É você responde com nojo a coisas que eliminam ou que afetam o seu senso de pureza e sagrado. Então, isso é meio Alemanha nazista, né? Exatamente, que tratavam os judeus como vermes. Exato. A metáfora que eles usavam é essa. Tem muita gente que comenta, quando comenta da Alemanha, falando de medo. Eu acho que a emoção principal envolvida lá não é medo, é nojo. As guerras, na verdade, assim, o nojo ele participa muito de política e de religião. Né? As guerras entre religiões diferentes não é por religião, não existe guerra santa. Existe guerra por nojo. As pessoas têm nojo de pessoas que têm, claro, maior ou menor grau, a depender da doutrina e a depender das características também individuais. E de nação também. Mas, em geral, as pessoas têm uma aversão a pessoas que são de grupos diferentes. De política. Por isso que as pessoas se separam de amizade, de relacionamento, por causa de política. Né? Porque elas desenvolvem uma aversão àqueles indivíduos. E o nojo é uma emoção que ela não responde a aprendizado. Ela não responde a aprendizado. Você pode ser PhD em Harvard, que você vai ter o mesmo nojo que você não tivesse PhD. O nojo ele só responde a contato. Só que o intuitivo do indivíduo é se afastar de quem ele tem nojo. Então ele não tem contato com quem ele tem nojo. E aí o nojo vai aumentando. Né? Até que na clínica, para tratar o toque, por exemplo, claro que a pessoa não acha que esse copo está sujo, né? Então uma das técnicas é você se aproximar do copo. Você tem que pegar o copo, você tem que começar a beber no copo. Você tem que se aproximar daquilo que te dá nojo. Aí você vai dessensibilizando para aquilo ali. Né? Porque a tendência é não vou beber, vou tacar fogo nesse copo aqui. Entendeu? E aí nisso taca fogo na pessoa, nisso taca fogo em mesquita, nisso taca fogo... Então o ser humano taca fogo naquilo que ele tem nojo. Né? E aí, então, a pessoa que ela tem alguns trabalhos interessantes que as pessoas são mais sensíveis ao nojo, elas vão para o espectro conservador da política. E as pessoas que são menos sensíveis ao nojo vão para o espectro liberal da política. Por isso que a pauta conservadora, ela geralmente traz conteúdo religioso, ela traz... Porque não é que eles são... É que o que une eles é a sensibilidade ao nojo. E esse aqui traz outros ideais que o que une eles é a baixa sensibilidade ao nojo. Então, na verdade, aquela confusão que as pessoas, que às vezes aparece, assim, né, de o cara que é conservador e aí também quer que todo mundo reze em tal dia para a política dele, aquela coisa toda, não é por causa da igreja, ou não é porque o núcleo comum é essa emoção, entendeu? E aí vai desaguando naquelas coisas, aí gera essas grupos, né? Isso, exatamente, que né? Que eles normalmente acham que a identificação deles é uma coisa, mas na verdade é uma outra coisa que tá bem mais abaixo. Tem até um vídeo no canal antigo meu que chamava A Bancada do Nojo. Né? Você falava a bancada da bala, mas na verdade as pessoas elas têm a bancada liberal. Quando a pessoa se une numa bancada política, ela se une por nojo, ou por mais ou por menos. Né? E então, no lado liberal, qual que é a outra emoção? Porque não só, eu imagino que não é só a baixa sensibilidade a nojo. Tem alguma outra característica que une eles? Então, além da ausência do nojo? Aí você tem aquela que é chamada teoria das fundações morais, que é de um psicólogo chamado Jonathan Haidt, que ele vai dizer que a gente tem algumas fundações morais, ou alguns alicerces da nossa moral. Então, as fundações morais dos liberais são diferentes das fundações morais dos conservadores. Enquanto os conservadores eles se pautam muito mais por essa questão de sagrado e da pureza, né? Os liberais eles se pautam mais pelo senso de liberdade e autonomia. Então, o discurso deles é fundamentalmente diferente. Por isso que eles nunca vai ter uma tranquilidade entre esses polos. A tranquilidade você vai esperando quando você vai chegando no centro. Mas entre esses extremos, isso vai sempre ter problema. Né? O problema é que o Brasil começou a ter esse problema muito tarde. Né? Então a gente não tem ainda uma maturidade muito grande para lidar com isso. Mas isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Né? Esse quebra-pau entre um e outro. Né? E aí isso acaba gerando alguns problemas. Então, na verdade, quando você vai discutir política com alguém usando fato para aquilo ali, você nunca vai ganhar a discussão, porque sempre vai ter viés de confirmação. Então você pode dizer assim, sei lá, o político tal roubou e fez isso, mas ele fez isso aqui, negócio aqui. Então tudo você vai dizer, mas ele entregou isso aqui, né? Ah, mas não sei o que, mas ele fez esse negócio e fez aquele outro negócio. Então quem é convertido para um dos lados, ele sempre vai ser convertido porque a identificação dele não é racional.
E existe forma de você comunicar isso exatamente sem comunicar esse tipo de informação? De você realmente chegar na essência daquele indivíduo e mostrar pra ele, talvez mudar a opinião dele? Muito difícil. Tanto é que as pessoas elas só mudam de opinião ao longo de muito tempo, né? Que aí de tanto ver determinada coisa, aí a pessoa vai modificando. Aí mudou o padrão, né? Mas assim, de um ano pro outro, alguma coisa... muda a maneira como ela responde. Mas esse negócio também do nojo, ele é interessante, até novamente a questão de política pública, que é de combate a determinados preconceitos, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem vários preconceitos, é uma palavra que só funciona no plural, né? A gente tem vários preconceitos e cada preconceito tem uma estrutura diferente. Você não combate todos eles da mesma maneira, né? Então, o combate ao racismo não tem nada a ver com o combate à homofobia, por exemplo, tá? Então, a base da homofobia é o nojo. Então, tem vários experimentos, por exemplo, se a pessoa ela já tem uma orientação mais homofóbica, aí alguém que é homossexual toma nesse copo, ela não quer beber nesse copo. Ela aperta a mão de pessoas, aí descobre que entre aquelas pessoas que ela apertou a mão tem um gay, ela vai lá e lava a mão. Tá? Então, quando você está numa sala com odor pútrido, de coisa podre mesmo, você preenche uma escala de aversão a homossexuais, você coloca ela mais alto. O cheiro ruim do ambiente faz com que você fique mais homofóbico, né? Por que isso é importante? Porque as pessoas tentam combater isso com palestra, com cartilha, com coisinhas assim, e isso... Você pode estar melhor das intenções, e tem a melhor das intenções, mas assim, você está pegando o seu dinheiro e jogando no lixo. Porque isso não vai converter em nada para você. Tá? Porque o nojo não responde à educação. Então você não combate um preconceito que é do nojo com educação. O que foi o importante para essas pessoas? Foi o sair do armário. Então, o movimento de sair do armário fez com que eles fossem abertamente para a sociedade e agir. Aí a sociedade respondeu pela convivência, entendendo que eles não eram aquilo que as pessoas pensavam que era. E aí aquilo foi diminuindo o preconceito das pessoas. Entendeu? Então, muitas vezes você usa esse conhecimento para você realmente poupar dinheiro público. Porque você pega um dinheiro de uma coisa, uma campanha... que super bem intencionada, o mundo inteiro vai gostar, mas assim, não vai resolver o problema. Entendeu? Então resolve de uma outra maneira. Sim. Thales, nessa pesquisa que vocês estão fazendo, é você? O Thiago e a Mariana. Thiago e a Mariana. Qual que é a hipótese que você espera testar? Então, né, porque como é uma pesquisa assim, de comportamento, se a gente der a hipótese, a gente fica meio... Mas é de tentar verificar, na verdade, se o padrão de comportamento do brasileiro ele está alinhado com aquilo que a gente tem internacional, que é isso que eu estou falando. Por exemplo, a sensibilidade ao nojo maior no conservador e menor no coisa. Aí tem traços de personalidade. Exatamente porque a sociedade brasileira tem as suas peculiaridades comparado a... Na verdade, o Brasil vai salvar a psicologia. Por quê? Porque aquilo que a gente comentou muito... Foi até ótimo voltar nisso aqui. Comentou, porque você falou assim, pessoas que geralmente são universitários, né, que participam de pesquisa, isso é real, né? A maior parte dos estudos psicológicos são feitos com universitários. Geralmente, alunos do professor que está fazendo a pesquisa. Então, isso não representa, na verdade, a população em geral. Então, uma crítica que é muito válida, que é feita na psicologia, é que a ciência psicológica ainda não aprendeu a gostar de pobre. Entendeu? Então, a gente ainda não aprendeu a gostar de estudar países que não são desenvolvidos ou que não estão tão desenvolvidos. Você faz... Os núcleos principais Estados Unidos, Reino Unido, né? Canadá. São países assim, que são os países que publicam e coisas assim. Eles não fazem país no Brasil, não faz num país da África, você não faz em lugares que são menos desenvolvidos do que esses países, né? Então, é uma discussão muito interessante que mostra que, na verdade, a psicologia ela tem um viés grande e que eu realmente defendo que é o Brasil que vai ajudar, porque o Brasil ele tem essa dimensão muito grande territorialista, ele tem
culturas muito diferentes entre ele, tem idiomas, dialetos quase diferentes entre Acaba eles. sendo uma amostragem melhor, É uma amostragem totalmente diferente, né? É uma desigualdade de renda, desigualdade de educação. Então, se você conseguir pegar uma pesquisa que reúna essas pessoas, por exemplo, esse que a gente vai fazer, a gente vai realmente tentar fazer no território inteiro. Já vai ter um viés, que a pessoa tem que ter acesso à internet. Exato. Né? Então, você já não vai pegar algumas pessoas, mas pelo menos você vai pegar em coisas diferentes que não é o universitário. Entendeu? Então, isso a gente chama de uma pesquisa ecológica, que você vai tentar pegar, na verdade, uma população realmente representativa do povo para ver se dá para generalizar. Né? Então, nesse sentido, o estudo vai ser particularmente muito interessante, porque ele vai conseguir ter uma amostra significativa, a gente espera, né, significativa, para ver o comportamento político do brasileiro, e tirar um pouco do senso comum, né? Porque muitas vezes fica naquela discussão muito, igual eu falei, né? Às vezes chama ator ou chama não sei quem para falar e tal, e não é necessariamente da área, né? Depois. Eu queria te perguntar agora que a gente já está finalizando, qual que é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo com todos esses estudos, com todas essas pesquisas? O meu objetivo é fazer com que as pessoas entendam, né, que a gente tem uma mente e que não tem nada mais interessante de fazer do que entender como a mente funciona. Entendeu? Então, se a gente... Desde o canal anterior, né, o lema do canal anterior era uma frase de um dramaturgo chamado Anton Chekhov, que dizia que a humanidade só poderá crescer quando descobrir como exatamente é. Né? Então, se a gente começar a lançar realmente luz sobre como o ser humano funciona, sem um julgamento descritivo mesmo, depois você avalia como é que você pode potencializar a coisa boa e diminuir a coisa ruim. Mas só analisar, tipo o Milgram fez, né? Só queria saber se a pessoa ia dar o choque letal e obedecer a ordem, né? Então, aí você consegue entender esse comportamento e melhorar tanto a vida do indivíduo quanto a vida da sociedade, né? Fazendo com que ele tenha um pouco mais de... Por exemplo, entendendo que, na verdade, o sono, né, não deve ter aquele estigma negativo de associado a ele, que é vagabundo, aquela coisa toda. Tem pessoas que vão dormir demais mesmo, mas, em geral, o sono é um investimento para o seu dia a dia, isso tem todo um fundamento para isso, né? É questão de educação, né? Esse modelo educacional. Eu gosto muito, na verdade, de falar de educação. Que o modelo educacional ele tem alguns problemas, tem até alguns mitos que estão dentro dele que não funcionam muito bem, né? E aí você tem esse tipo de característica. Então, eu acho que, na verdade, assim, o objetivo é realmente tentar... É claro que ninguém sabe todas as informações, né? Tem muita coisa na área que eu não tenho conhecimento, né? Mas tentar descobrir o mais possível e com finalidade de converter isso para as pessoas que estão fora da academia. Entendi. Né? Então, fazer essa tradução de conhecimento. Tipo o que Carl Sagan fazia, né? Na parte da física, da astronomia, né? E ele era muito mal visto, na verdade, né? Ele foi muito mal visto. Agora as pessoas reconhecem o trabalho que ele fez. Mas na época ele era muito mal visto porque ele era conhecido como um cientista popular. E a ciência, ela tem que ser popular porque quem financia a ciência é o povo. Entendeu? Todas essas bolsas de iniciação científica são bolsas de imposto que as pessoas pagam. Sim. Então, você financia aquilo ali. Se aquilo ali fica só para mim, para eu apresentar num congresso, para publicar em inglês ou para alguma coisa assim, se eu não tiver uma contrapartida, eu tô na minha cabeça, claro que as pessoas podem pensar diferente, mas eu tô usurpando um pouco. Eu tô, na verdade, não ligando pro que as pessoas que ajudaram naquilo ali, entendeu? É como aquele pessoal que vai receber o Oscar e não agradece aos produtores, aquela coisa, entendeu? Então, porque eu agradeci, eu cheguei no Oscar. Não, mas chegou no Oscar, calma, mas... Porque teve um monte de coisa que ninguém trabalhou ali, entendeu? Exato. Então, é nesse sentido que eu tô falando, né? E qual que é o seu legado? O que você gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar uma visão profissionalmente, né? Eu gostaria de deixar uma visão séria da psicologia. Eu gostaria de deixar uma visão mais centrada, mais séria, menos ideológica, né? A psicologia é bastante ideológica, principalmente aqui no Brasil, os cursos de formação e as coisas.
Então, de uma coisa mais imparcial. Né? Imparcialidade absoluta não existe, né? Mas uma coisa mais imparcial para você conseguir ter uma valorização até da própria profissão, né? Para você saber que vale a pena mesmo você buscar um bom psicoterapeuta, vale a pena mesmo você contratar na sua empresa um bom psicólogo organizacional, na escola ter um bom psicólogo educacional, entendeu? Porque isso não é assim, deixa ele lá, e a pessoa está com um probleminha, vai lá falar com ele. Não é assim, né? Tem que ter um preparo, tem que ter um planejamento. E quando tem esse planejamento, a coisa que eu acho muito importante, né? Que psicólogo às vezes não gosta de falar de dinheiro, né? Parece que dinheiro é uma coisa. Mas a pessoa que te contratou, ela tem que ter o retorno do investimento. Ela investiu em você, ela pagou a sua sessão, ela pagou o seu salário para você estar ali. Então você tem que ter um retorno daquilo ali para o indivíduo. Para dar a noção de que ela investiu num trabalho psicológico, de qualquer coisa, né? Então, eu acho que isso é muito importante ter, né? Tanto em terapia, né? A pessoa tem que começar, tem que desenvolver um método que aquilo ali vá gerando melhorias contínuas na vida do indivíduo, né? Não é a responsabilidade de curar, porque a pessoa também tem parte ali naquele processo, mas que você queira fazer uma intervenção com uma finalidade tal, né? Porque senão a pessoa está gastando dinheiro dela, né? E ainda que todo investimento é um gasto, mas é um gasto que você tem uma coisa maior, né? Você produziu uma coisa maior com aquilo ali, né? É como você gastou para um pintor renomado, ele gastou para a tinta, gastou coisa, mas ele produziu uma arte que é muito maior do que a tinta e a coisa que ele produziu. Thales, né? Muito obrigado pela presença, um prazer. Eu agradeço demais, na verdade. De verdade. Quero convidá-lo para voltar no podcast. Com certeza. Agora eu queria te deixar um tempo para você mandar a sua mensagem, se você quiser deixar as redes sociais, a Psicologia Essencial, como que as pessoas te encontram. Exatamente. Então, na internet tem um site, que é psicologiaessencial.com, né? Que daí lá você tem mais acesso às informações todas. A mídia social que a gente está utilizando mais frequentemente agora é o Facebook, né? Então, no Facebook é o Psicologia Essencial, né? É uma imagem lá que vai aparecer 2 bonequinhos, né? Que é uma caricatura, na verdade, minha e da Mariana. E a gente tem também o espaço, na verdade, né? Do Psicologia Essencial, que é o consultório da gente, né? Que fica em Belo Horizonte. Tá? Então, é basicamente isso. Se vocês quiserem pílulas de psicologia e tal, e até serviços de psicologia, a gente está aí para isso. Ótimo. E outra coisa, você vai participar do Brain Connection, não vai? Vou participar do Brain Connection, agora no final de novembro. Né? É a segunda, na verdade é a terceira vez que eu estou participando. A primeira vez foi há 2 anos atrás, até falei sobre o amor, né? Sobre a neurociência do amor. Aí, ano passado, eu e a Mariana, a gente fez um mini curso sobre redes sociais, sobre psicologia do Facebook, tá? E a implicação que isso tem para a educação e para a clínica, né? E agora também a gente vai fazer palestras lá para professores, especificamente. E qual sobre o TDAH. Sobre o TDAH. O TDAH é um transtorno além da escola. Né? Fantástico. Que é para entender que, na verdade, esses indivíduos vão ter algumas dificuldades fora da escola também, e que, por isso, um tratamento adequado é interessante. Fantástico. Mas eu gosto muito da Ângela Matilde. Fantástico. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço.